Vamos ler juntos Marcos capítulo 11, os versículos 22 e 23. Evangelho de Marcos capítulo 11, 22 e 23. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedida. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Nós somos uma comunidade de fé. Somos uma comunidade cristã e queremos e tentamos, nos esforçamos para construir a nossa vida a partir dos valores cristãos, sob a ótica cristã e aquilo que nós, enquanto membros, pastores e líderes da Bethesda, entendemos por reino de Deus. Lemos a Bíblia domingo após domingo, há 27 anos aqui em São Paulo, buscando construir a nossa vida com o coração em Deus, mas com os pés no chão. Lendo, estudando, questionando dogmas, questionando doutrinas, questionando os próprios posicionamentos que temos, para não perdermos exatamente a conexão com a realidade da vida. Uma espiritualidade responsável, amorosa e sensível. É um caminho de fé dentre muitos outros caminhos que existem por aí. Mas saindo um pouco desse âmbito mais institucional, eu pergunto para você, qual é o seu caminho de fé? O que significa para você, de fato, nas entranhas, quando você afirma que você tem fé em Deus? No que de fato você crê? Quem é Deus em sua vida? Mas quero te tirar um pouco aqui do domingo. Quero colocar você na terça-feira à tarde. Quem é Deus para você? Quero tirar você aqui desse momento do louvor, onde a gente expressa nosso amor a Deus. Quero colocar você na quarta-feira, 10 horas da manhã, numa reunião na tua empresa. O que é fé para você? Quero te tirar aqui desse ambiente tão calmo, tão acolhedor, tão convidativo, e quero colocar a pergunta para você: o que é fé para você naquele momento em que a escola chama você porque teu filho dá muito trabalho? O que é fé para você? O que é fé? Quem é Deus na tua vida na Marginal Pinheiros às 6:30 da tarde? O que é fé para você? O que é fé para você naquele momento em que você descobriu que você foi traído? O que é fé para você naquele momento em que você descobriu que a pessoa na qual você tinha uma aliança virou as costas e foi embora? Quem é Deus para você nesse momento? O que é fé para você naquele momento em que você é chamado para uma reunião e é dispensado do seu emprego? O que é fé para você quando o desemprego bate na tua porta? Quem é Deus para você também nesses momentos? Obviamente que fiz muitas perguntas, mas todas com o mesmo tom, com a mesma busca, que é a gente às vezes ficar de frente com aquilo que a gente diz crer. Isso é tão importante. Nós temos afirmações de fé, nós temos falas de fé, nós temos versículos na ponta da língua, nós temos toda uma vida desenvolvida através daquilo que nós chamamos de relacionamento com Deus, daquilo que nós chamamos de fé. Mas isso está de fato misturado com as questões do teu dia a dia, isso está de fato misturado com as questões da tua vida. Então, inclusive é o título da minha mensagem hoje, é fé para quê? Para que você tem fé? O que de fato é isso? O que te motiva a dizer que você tem fé? Quais as suas motivações em vir a uma comunidade cristã de fé num domingo de manhã?
Porque é muito comum a gente ficar de frente, ou pelo menos eu como pastor, vira e mexe, fico de frente com a pergunta que fazem para mim: para que serve Deus, né? Para que serve a fé? Para que serve uma igreja? Mas eu não consigo responder qual é a função de Deus, porque para falar de função de Deus, eu teria que colocar Deus na categoria de funcionário. Eu não posso. Porque Deus não é meu funcionário, então eu não posso dizer para você qual é a função de Deus. A minha resposta certa seria: Deus não tem função. Deus é uma presença. Ponto. O que é Deus? Deus é uma presença. Para quem tem fé. E o que essa presença desperta? Essa talvez tenha que ser a nossa busca. Não é qual é a função de Deus, não. Deus é uma presença que me acompanha na vida. E o que essa presença desperta? Ou o que essa presença propõe? Porque essa é uma presença que não impõe, essa é uma presença que propõe. Porque não entendo Deus como alguém impositivo, que fica impondo vontades e me obrigando a viver de acordo com aquilo que Ele quer. Não, eu entendo Deus como uma presença que propõe. Entendo Deus como uma presença que convida. E como todo convite eu posso aceitar e também posso recusar. Entendo que essa é a maneira como Deus organizou a nossa vida, no convite, na proposta, e nós respondemos à proposta, nós respondemos ao convite, nós interagimos com Deus na construção da nossa própria vida. E aí nós temos um texto de Jesus que é super desafiador, super complicado, inclusive. E eu tenho falei nos primeiros 2 domingos, hoje é o 3º domingo do ano, sobre as questões de 2019, sobre os planos para um ano novo, tendo em vista que esse período cabe isso, de pensarmos em planos, em projetos de vida. E quero fazer isso hoje de novo com você, porque Jesus desafia os discípulos a terem fé em Deus, e que essa fé, ela derruba montanhas. E aí tem quem lê o texto e já fala: é isso aí que eu quero, como é que faz? Pô, já tenho plano para 2019, qual? Ter fé para derrubar montanha. Mas como vocês já sabem, ou espero que já saibam, entendo essas e muitas outras palavras de Jesus como um grande desafio e uma grande metáfora. A grande figura de linguagem para a gente lidar não com as montanhas lá de fora, mas para a gente lidar com as montanhas aqui de dentro. Não consigo entender que Jesus está dizendo para a gente: olha, ora com fé que o morro some. Não faz nem sentido, não tem nem porquê. Eu particularmente nem quero essa fé que fica derrubando montanha, acho as montanhas lindas. A questão é que Jesus está nos desafiando a alguma coisa talvez um pouco mais complicada, um pouco mais intensa e que requer um pouco mais de engajamento da nossa parte, porque de novo Ele está falando das coisas aqui de dentro, e de novo nós somos desafiados ao organizar a nossa vida, a fazer os nossos planejamentos para o próximo ano, antes dos planejamentos de fora, antes dos planejamentos financeiros, antes das metas de conquistas materiais que você pode ter. Ele está dizendo assim: não, para antes e veja a sua fé, já que você se diz um cristão. Veja antes como é que é a sua fé, porque ao olhar a sua fé, você vai ter que investigar o teu coração, e aí você vai colocar o teu coração para conversar com a tua fé. Porque nós temos fé nos valores do reino de Deus. Uau, que frase linda! Quais são esses valores? E aí nós temos uma série de coisas, uma série de mandamentos, nós temos uma série de conselhos, nós temos uma série de dicas, nós temos uma série de comportamentos. E aí eu vou pegar esses valores, que eu chamo de fé, para conversar com isso que sou eu, que é a minha vida, seria muito bom que tivesse tudo misturado, mas não necessariamente está. Então Jesus está dizendo: espera aí, vocês podem ter uma fé que remove montanhas, mas o que é isso? Que montanhas são essas? E aí geralmente a gente já pensa: não, é essa montanha de problema que eu tenho. É essa montanha de questões familiares que eu tenho para resolver. Se eu tiver fé, ela vai desaparecer. Será que é isso? Será que de repente a minha fé vai fazer com aquilo que é um problema na minha vida desapareça assim de uma maneira...
Será? Porque a gente quer. Porque o nosso lado criança, que Jesus indicou que ficasse vivo, que é o lado da simplicidade, a gente não nutre. E o nosso lado criança, que é da ingenuidade, da fantasia, que a gente deveria deixar de lado, a gente alimenta. Que tem dois, quando Jesus disse para a gente ser como criança, Ele não falou para a gente ser infantil, Ele falou para a gente ser simples. E a gente abre mão da simplicidade e fica com a infantilidade, de que a vida vai ser resolvida de uma maneira mágica, com roupas mágicas. Como eu contei uma quinta-feira dessas, um dia para o pessoal da quinta-feira, que eu estava nas vésperas de ir para um acampamento de jovens da Bethesda, na época que eu ainda era pastor dos jovens, e eu estava na varanda do meu apartamento, me deu uma saudade do meu pai, mas tão grande, eu fiquei sentado olhando assim, e a Gabriela, minha filha, era muito pequenininha, devia ter uns 4 anos, e ela falou: pai, o que você está fazendo? Aí eu falei para ela, eu estou aqui pensando no vovô, que ela inclusive nem conheceu. Ela falou: ele está no céu. Eu falei: tá, acho que tá. Ela falou: você quer ver ele? Aí dentro de mim eu falei: pô, se eu falar que quero ver ele, eu quero morrer, né? Então, eu falei: mais ou menos. Mais ou menos, mas é que eu tenho que ir para o carnaval dos jovens. Ela falou: mas eu tenho uma ideia. Eu falei: é assim, eu vou te dar a roupa das meninas super poderosas. E duro que eu conto essa história, vocês ficam me imaginando com a roupa das meninas superpoderosas. E aí, pai, você vai com essa roupa, você vai até o céu, dá um beijo no vovô e volta. Pô, é encantadora a proposta, é linda. Cabe na cabeça de uma criança de 4 anos? Tem que caber, e a gente tem que incentivar, porque com 4 anos de idade a gente tem que imaginar isso mesmo, que eu vou pôr a roupa das meninas super poderosas, e eu vou voar até o céu, eu vou rasgar o céu, vou dar um beijo no meu pai e volto para o acampamento dos jovens. De alguma maneira, talvez não tão caricata assim, a gente fica querendo essas soluções para a nossa vida com coisas mágicas, e como se a fé fosse uma roupa que a gente veste, e rapidamente ou milagrosamente ela remove tudo. Que é o brilhante, eu peço até desculpa, porque eu leio tanto esse poema aqui, mas é o brilhante poema do Drummond de Andrade, de uma pedra no meio do caminho. Não sei se vocês conhecem, mas diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma pedra. Nem o poema anda, porque tem pedra no meio do caminho. E aí está a genialidade. Que às vezes a nossa vida é assim também. Está começando, está andando, e de repente, a pedra. E a gente consegue dar mais um passinho, a pedra. E a vida é exatamente ir vivendo e vivendo, e tem a pedra, tem a montanha, use a metáfora que você quiser, mas a gente vai caminhando e vira e mexe, uma pedra no meio do caminho. Ah, mas nós temos fé, como que a gente faz? Ah, a fé que demole essa pedra. Porque não precisa de uma montanha para nos travar, às vezes basta uma pedrinha que a gente já não consegue andar direito. Aliás, a famosa pedra no sapato é perfeito. Coloca a pedra no sapato que você já não consegue andar direito. E eu gostei muito de um grafiteiro que respondeu ao poema do Drummond da seguinte maneira: e no meio das pedras havia um caminho. Então é verdade que no meio do caminho tem pedras, tem muitas, mas e no meio das pedras? No meio das pedras também tem um caminho, e aqui a gente consegue então começar a fazer a conexão com essa fé que tem o coração em Deus, mas que ela fica com o pé no chão, que ela não fica olhando para a pedra, achando que uma hora a visão vai soltar um raio e explodir a pedra. Não, é a fé que olha, não, diz, o caminho está completamente complicado, tem pedra para todos os lados, mas eu quero acreditar em uma pessoa que me falou que eu tivesse bom ânimo diante das pedras, porque no meio delas sempre tem um caminho. Isso é fé.
É quando eu começo a olhar para a vida de uma maneira diferente e não esperar que a vida olhe para mim de uma maneira diferente, porque a vida inclusive é um ser inanimado, ela não tem como olhar para mim e responder. A vida é aquilo que acontece no dia a dia que todo mundo faz, e muitas pessoas fazem sem saber inclusive da minha existência, e mesmo sem saber da minha existência, elas me prejudicam. Então sim, a gente pode ter uma fé que nos orienta no meio desse caminho tão complicado, nós podemos ter uma fé que nos ajuda no meio de tantas coisas tão difíceis, lembrando que nem todos os nossos problemas serão resolvidos, que às vezes a solução dos nossos problemas é exatamente internalizar o fato de que nem tudo será resolvido, de que eu vou ter que lidar com algumas pedras durante muito tempo. De que existem questões que estão para além, inclusive, da minha capacidade de ação, e eu preciso assimilar isso, colocar dentro de mim e pensar, ok, diante dessas pedras todas, quais são minhas, o que é meu, o que eu tenho que escalar, o que eu tenho que achar, e algumas coisas falar, bom, isso não é comigo, isso é com a outra pessoa. Ema, cada um com os seus problemas. Há de se ter fé para pensar assim, porque isso é libertador. Então não caia nessa lógica doentia de que fé é resolver tua vida toda. Porque você, além de ter o problema, você vai ter um novo problema chamado culpa. Porque se ter fé é exatamente viver com a tua vida flat, plana, você sempre vai olhar para a vida e dizer, eu não tenho fé. Por quê? Porque você sempre vai ter problema. Então me parece, ou me fica claro nessa altura da minha vida, de que fé não é a ausência do problema, fé é a maneira como eu encaro a minha vida cheia de problema. Fé não é a maneira ou o tamanho das pedras que eu tenho, não, fé é a maneira como que eu olho para essas pedras e como que eu circulo num caminho tão complicado. Então eu convido você para ler de novo esse texto de Jesus, mas não para as montanhas do lado de fora, eu quero que você pense nas montanhas do lado de dentro. Eu quero que você imagine quais são as questões que estão dentro de você, te travando. Eu quero que você imagine quais são os sentimentos que estão te aprisionando, e exatamente por causa disso você não consegue tocar a sua vida para frente. Talvez inclusive seja colocar no chão esse desejo de fazer a vida ser resolvida no estalar de dedos. Isso a gente já precisa, é uma montanha, a gente precisa colocar no chão, porque isso não vai acontecer. Mas Jesus está dizendo, diga para uma montanha que ela vai sumir, que ela vai sumir. E aqui está aquele errinho nosso de às vezes ler uma frasezinha, pegar uma frase e falar, agora vai. Fizemos esse exercício aqui no primeiro culto com o Salmo 23, né? Qual que é o Salmo 23, versículo 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lacrou. Resolveu. Mas aí tem o problema, que é o versículo 2. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, de repente o salmista está numa poesia, usando de toda a licença poética que ele tem para dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então resolveu a vida. Não, mas ele é sincero ao dizer, e ainda que eu ande, ele contempla a possibilidade de que a vida não está resolvida. Existe a possibilidade de você andar por vales sombrios e complicados. Porém, qualquer que seja o vale, qualquer que seja a noite, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o tamanho da pedra, a sua presença estará sempre comigo. Isso é fé. Conectada com Deus, com o pé no chão, dizendo que eu tenho um pastor e que nada me faltará. Não me faltará a presença dele nos vales sombrios e complicados da vida. Coração em Deus e pé no chão. E Jesus então diz, não, se vocês tiverem fé, vocês vão derrubar essa montanha. O problema é que Jesus continua. A gente tinha que falar para ele, o Senhor tinha que ter ficado nessa frase. Aí ele vem e insere, como sempre, o desafio, e insere a nossa postura, e insere a nossa vida, e insere as nossas relações familiares, com a seguinte frasezinha, se tiverem alguma coisa contra alguém, aí tem que falar, Jesus, a gente estava indo tão bem, o começo da conversa estava tão bacana, aí o Senhor sempre tem que vir com esse papinho de alguém. Querido, o reino de Deus é sempre eu com alguém.
é sempre a minha relação com o mundo. É sempre eu com a comunidade, é sempre eu com a pessoa, porque somos um com o outro, ninguém cresce e ninguém se forma sozinho. Jesus não deixa que a ilusão tome conta da questão da fé como derrubar montanhas, e usa de um elemento que é comum a todos nós, usa de um sentimento que é uma necessidade de todos nós, de que todos nós temos maturidade para correr atrás disso durante toda a vida. Jesus insere o difícil tema do perdão. Você está fazendo planos para o teu ano, de tudo na vida, se você não inserir o perdão, você vai fazer um monte de coisa no teu ano e você vai terminar o ano absolutamente frustrado, porque você não conseguiu lidar com alguma coisa que está te devorando, o perdão, a ausência do perdão. E é aqui que muita gente desiste. É quando Jesus vem com essas conversas aqui que muita gente desiste. Que no outro texto, e mais famoso de Jesus sobre o perdão, quando os discípulos estão conversando com ele sobre o assunto da ofensa e do perdão, é muito legal, porque eles vão conversar com Jesus e fazem a pergunta: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa? E para Jesus não inventar muita onda, eles mesmos já falam: 7 tá bom. E esse 7 é um barato, porque vamos fechar em 7, vai. Fechar em 7, que aí resolveu. E aí Jesus vira para eles e fala assim: não, gente, 70 vezes 7. E óbvio que não é uma conta matemática, é uma conta emocional, porque você não vai fazer uma planilha com todo mundo que você conhece e marcar, não. Me prejudicou de uma vez, Chiquinho. Deu 490, risca, elimina, acabou. Porque o perdão não diz respeito a outra pessoa, o perdão diz respeito a você. Ele não faz bem ao perdoado, ele faz bem ao perdoador. Porque o perdão está dizendo como é que você vai viver a sua vida, não diz respeito como é que a outra pessoa vai viver a vida dela, isso é dela. Não, mas a pessoa me ofendeu, então perdoa, e ela, não por causa dela, perdoa por causa de você. Perdoe por uma questão tua, porque diz respeito ao teu ano, diz respeito a como você vai acordar todos os dias. Ah, mas esse negócio de perdão é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil porque ele não é uma decisão de um dia, o perdão é uma estrada, é um lugar que você vai ter que entrar e vai ficar lá navegando nessa estrada por muito tempo. Só que Jesus, quando diz que o perdão é necessário, ele está dizendo que é o seguinte: antes tinha uma montanha que determinava a paisagem de uma maneira, ao perdoar você derruba essa montanha e uma nova paisagem aparece diante de você, porque o perdão é exatamente trazer coisas novas. A ausência do perdão é a manutenção da mesmice. Ou seja, a tua fé pode mudar a sua vida? Pode, ela pode tirar essa montanha que está te travando e não deixa você andar, e aí você consegue tocar a tua vida para frente, mas é você que vai ter que tomar a atitude do perdão. Ah, mas é difícil? É tão difícil que o Gandhi disse assim: o perdão é uma atitude do forte, o fraco jamais perdoa. E se eu posso, eu faria uma correção na frase dele, né? Que todo mundo pode ser forte. Porque todo mundo que busca o perdão está se tornando forte. E todo mundo que o deixa de lado está se tornando fraco. Fraco no sentido não de que você não vale a pena, fraco no sentido de que você vai se esvaindo, porque a ausência do perdão, ela toma as tuas forças e tira de você capacidade para fazer outras coisas em outras áreas, em outras dimensões. A ausência do perdão é a manutenção da montanha, e como é difícil subir essa montanha. Não perdoar é você estipular o tipo de vínculo que você vai ter com quem te feriu, com as pessoas que te feriram, caindo inclusive no que eu falei aqui na hora das contribuições. Você sabia que o ódio é um vínculo? Quando você odeia uma pessoa, você está vinculado a ela, só que você está vinculada pelo ódio. Você sabia que ressentimento é uma maneira de você continuar grudada numa pessoa?
Ódio, amargura, ressentimento, raiva, vingança são sentimentos, são coisas que você sente, está aqui dentro. E se está aqui dentro, determina muito de como você vai viver aí fora. E são montanhas. Aí você vai falar, Vili, você está dizendo que escalar a montanha é difícil e perdoar também é difícil. E agora? Exatamente. A vida às vezes é exatamente assim, ela te dá duas opções bem difíceis e você não quer nenhuma das duas, mas não tem terceira via, são as duas. E o que eu faço então? Escolha o que você quer daqui a um ano. Ter perdoado e colocado essa pessoa e ela vai embora, ou você ficar... Não, estou escalando a montanha. E na hora que você chegar lá em cima é o quê? É a vingança? Não, humilhei, pisei, descontei. Então, essa pessoa continua determinando como você é. Eu gosto demais de um pensamento do Harold Kushner, o rabino, que ele diz assim: eu entendo que nutrir ressentimento é outra maneira de deixarmos a pessoa que nos prejudicou continuar nos controlando. Se não conseguirmos esquecer o incidente e seguir com a nossa vida, o ofensor continua a viver em nossa cabeça e a fazer com que nos sintamos impotentes. Ele não tem direito a esse poder, então por que nós deveríamos dar a ele? Jesus está falando disso. Jesus está falando dessas questões que estão dentro da gente, que vão dominando e vão travando a nossa vida. E de repente a gente está dando a pessoas e eventos que nos feriram o controle do nosso próprio coração. Que montanha! Essa é, na minha leitura, inclusive a tese do Viktor Frankl, um médico judeu vítima do nazismo alemão. E ele faz a metáfora do campo de concentração literal com o campo de concentração do sentimento. O campo de concentração literal é um lugar onde você fica preso e tudo aquilo que é bom é roubado de você e o mal define tua vida. O campo de concentração emocional é exatamente a mesma coisa. Você fica preso em sentimentos que destroem teu coração e o mal decide como é que você vai viver. E a gente vai organizando a nossa vida financeira. A planilha está linda, a gente só esqueceu de um detalhe. Existe uma montanha aqui dentro e ela cresce. E ela aumenta. E ela suga forças de outras áreas da nossa vida e a gente não consegue viver. Então essa montanha pode ser derrubada? Pode. Desde que a gente acredite na força das coisas lentas. Desde que a gente saiba que a vida é construída no processo. E não nessas formulinhas mágicas de miojo que em 3 minutos está resolvido. Não nessas espiritualidades ilusórias de 4 semanas de campanha para perdoar quem te feriu. Meu amigo, em 4 semanas a gente não resolve nada na nossa vida. Em 4 semanas a gente toma a decisão e fica brigando com ela, só. Em 4 semanas a gente toma uma decisão e fica assim, meu Deus, será que decidi certo? 4 semanas para resolver uma questão da tua vida? Não. Quem sabe a gente possa falar em 4 meses para começar a sentir alguma alteração dentro de nós. A fé que Jesus propõe, ela nos coloca de frente com coisas que a gente precisa fazer e espantam a preguiça, espantam a covardia, espantam o ressentimento, espantam outros sentimentos e colocam em nós a sensação de que vale a pena iniciar alguns processos da nossa vida, porque por mais demorado que eles sejam, uma hora eles têm um fim, uma hora eles concluem. E uma hora não é mais o ódio que está tomando conta de mim, uma hora é um negócio chamado perdão, que não é esquecer pessoas, é mudar a intensidade e o significado daquelas pessoas dentro de nós. Porque perdoar não é você fazer alterações do teu passado, perdoar é você produzir, engravidar o teu futuro para ele ser diferente. O perdão ele é uma gravidez. O ressentimento é estéril, é fixo, é monótono, é isso aí para sempre. E Jesus está dizendo, insira o perdão, porque o perdão
é você engravidar o presente para que o futuro seja diferente. Caso contrário, o teu mês que vem vai ser uma repetição chata daquilo que você está vivendo hoje. E a gente fica ouvindo isso e ao mesmo tempo dizendo para nós mesmos: não, mas isso é muito difícil. É muito difícil, para isso a gente tem fé. Para isso a gente conta com essa presença, para isso a gente conta com esse auxílio, para isso a gente conta com esse Deus que disse estar conosco e Ele nos anima para a gente conseguir fazer aquilo dos quais nós não temos ânimo. Ele nos energiza para a gente fazer aquilo das coisas das quais a gente não tem a menor disposição de fazer. Ele nos constrange, nos convida exatamente para a gente mudar a nossa intenção com a pessoa que nos feriu. É aquela intenção da vingança, e agora eu quero a intenção de que a vida dela vá para lá, vai viver a sua vida. Eu vou viver a minha do outro lado, mas eu quero perdoar não é porque você merece, eu quero perdoar porque eu mereço. Eu quero perdoar porque eu quero tocar minha vida para frente. Então veja que legal, Jesus disse: se vocês tiverem fé, vocês podem remover montanhas. E quando vocês estiverem orando, perdoem. Não consigo desligar e desconectar uma frase da outra, não consigo. Fé é resolver problemas? Não. Fé é a maneira como você encara os seus problemas, quer eles sejam resolvidos ou não. Fé é repetir as palavras certas? Não acho. Não acho que fé é a repetição de palavras. Acho que fé é a maneira como você caminha, inclusive quando faltam palavras. Então nós não vamos resolver todos os nossos problemas, não vamos, mas com a fé a gente pode enfrentá-los. E é a palavra certa? Não, é eu viver exatamente quando eu não tenho palavras. E são soluções imediatas na minha vida? Não, é o sentimento de que minha vida pode mudar desde que eu tenha a consciência do processo. E Jesus parte do princípio, isso é legal, né? Ele parte do princípio que a gente ora. Que aqui já a hashtag fica a dica. Porque ele está dizendo assim, ó, quando vocês orarem, já está partindo assim, bom, vocês oram, né? Que ele não começa dizendo assim, olha pessoal, era bom vocês começarem a orar. Vocês não oram. Não, quando vocês estiverem orando, então ele já parte do princípio que nós entendemos que a oração é um pressuposto cristão, é um exercício espiritual que faz parte da nossa vida. Não quero falar tudo de novo, mas eu não estou falando da oração aqui não, eu estou falando daquela oração terça-feira, no meio das questões todas que você enfrenta. Jesus está falando de que a gente tem que orar, de que faz parte da vida cristã. Mas ele está partindo também do princípio de que a oração não é para mudar as coisas. A oração é para mudar o coração daquele que ora. Oração não é para mudar as suas coisas. Oração não é para mudar as situações de vida de quem está orando. Oração é para mudar o coração daquele que está orando. É um exercício onde você vai mudar. É um exercício onde você vai ser outra pessoa. É um exercício onde você vai enxergar a vida de outra maneira. Não, mas nós queremos aquela oraçãozona lá forte. Mas eu nem sei o que é isso. Oração forte, como é que é? Gritando? Estranho, porque Jesus falou, quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a porta. Bem na tua, lá bem na moralzinha, assim, bem pianinho. E o teu pai que te vê em secreto vai lidar com você em secreto. E é inventar a oração forte. Você ora para mudar coisas, você ora para mudar teu coração. Você está orando para quê? A tua vida de oração diz respeito ao quê? Porque essa resposta, inclusive, vai dizer muito sobre o teu relacionamento com Deus.
Então, primeiro é o que é oração, para que se ora, ou se é que você faz isso. E segundo é o que? É um momento onde você fica pedindo coisas que você quer ter, ou é um momento onde você pede a Deus para sondar o teu coração, porque existe um tipo de pessoa que você quer ser. É um momento onde você tenta conquistar coisas materiais, ou você pede para Deus tratar suas futilidades. É um momento onde você pede para Deus mudar o outro, ou é um momento onde você pede para Deus te dar sabedoria para lidar com qualquer um? E Jesus está dizendo: a oração é para mudar aquele que ora. Não é para mudar Deus. Não é para mandar recado para Deus porque Ele perdeu o time e está fazendo as coisas aqui fora de hora. Não. Quando vocês estiverem orando, lembrem daquelas pessoas que te ofenderam e perdoe. Ou seja, a gente pode pegar essa frase de Jesus e lidar com as questões do perdão, do ressentimento, da ofensa e de tudo mais, e essas prisões, porque ressentimento, ódio, amargura são prisões. E o perdão é a porta que se abre para você viver outra vida. Mas poderíamos talvez pensar em tantas outras questões, quando Jesus está dizendo: olha, a fé que remove montanhas. E quando você for almoçar com a tua família, que você não tem se dado bem, seja muito amoroso no jeito que você trata. Porque talvez essa montanha de problemas que você tem com a tua família vai alterar quando você mudar, não é quando a tua família mudar. Porque a gente não muda os outros, a gente muda nós mesmos. Quando você orar, você vai resolver esse problema de montanha financeira que diz respeito a como que você entra no shopping. Então, na tua vida de oração, coloque esse teu lado consumista diante de Deus, porque essa montanha vai diminuir, claro que vai. Agora vai diminuir não é porque o sistema capitalista do comércio vai fazer menos propaganda, é porque você não vai mais se entregar a elas, porque você diminuiu o desejo de ter e passou a querer ser. Isso altera a montanha, inclusive de dívida que você tem. Altera a montanha da fatura do teu cartão de crédito. E a gente poderia pensar em tantas coisas, e é tão genial, porque Jesus começa a falar que você pode ter uma fé que pode derrubar as montanhas, e de repente Ele já está colocando a gente diante das montanhas que estão dentro da gente, e quantas são. E fé pode ser exatamente o caminho pelo qual você vai lidar com as questões aqui de dentro, e não necessariamente com as questões aqui de fora, porque as aqui de fora a gente não tem controle. E as aqui de dentro eu preciso cuidar muito, porque eu fico com elas o dia inteiro. Eu preciso cuidar muito do meu coração, inclusive por uma questão básica. Eu durmo comigo mesmo, eu acordo comigo mesmo, eu trabalho comigo mesmo, eu dirijo comigo mesmo. E enquanto eu durmo, trabalho e dirijo e vivo, essas coisas estão todas aqui dentro me pegando, e eu talvez fingindo que elas não aconteçam. Então eu preciso orar exatamente para, como Davi, dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim, ou traga à tona, revela, torna público aqui entre nós dois, traz, me mostra essas montanhas que estão se formando e deixando a minha vida extremamente pesada e o meu interior completamente cheio de coisas que não valem a pena, e me ajuda e me coloca num caminho onde dia a dia, passo a passo, lento, devagar, a montanha vai diminuindo até uma hora que ela é viável, eu consigo passar por cima dela. Talvez ela não vai acabar nunca, não vai ficar tudo flat, planinho, provavelmente não, mas deixou de ser algo que tampa o meu horizonte. Quem me feriu deixou de ser algo que tampou meu horizonte ao ponto de eu não conseguir, inclusive, ver outras relações. Não, a intensidade da dor, da tristeza diminuiu. Eu já consigo andar, eu consigo ver outras possibilidades na vida. Eu vou fazer isso com diversas questões. Isso tem que começar, ou vai começar, através da oração, mas é a oração da sinceridade, onde diz: Senhor, eu preciso colocar uma sonda dentro de mim antes de qualquer outro planejamento. Eu preciso arrumar, organizar, melhorar a situação do meu mundo interno. Então, o que você quer fazer com as montanhas que estão dentro de você? Você pode mantê-las aí
alimentá-las, inclusive, elas se tornarem monstruosas. Ou você pode entrar num processo, repito e vou repetir muito, lento, mas absolutamente transformador. E que no começo vai ser uma guerra, mas que com o passar do tempo, isso vai trazendo para você sensações de paz e de alívio que só vão te dar vontade de continuar. E no final do ano você vai olhar para trás e dizer: que bom. Que bom que eu não caí na fé da ilusão. Que bom que eu trabalhei o meu coração. E de mãos dadas com Jesus, orei e eu mudei. E dia a dia, numa desconstrução incrível, nessa parceria linda minha com Deus, eu tenho de fato um novo coração para viver uma vida nova. Fique em pé, eu quero orar com você.